Eu quero começar a live de hoje com essa imagem. Eu quero que você peça imediatamente desculpas para o nosso camisa 10. Ou melhor, o melhor camisa 10 que joga hoje no futebol brasileiro. Que, por ironia do destino, é argentino. Rodrigo Garro. Que na quinta-feira passada perdeu um gol impressionante que praticamente decretou a eliminação, óbvio, depois de um apagão da defesa do Corinthians em cima do Racing. Hoje, num jogo importantíssimo, tanto para sair dessa zona da degola, tanto para sair dessa situação, tanto para parar de virar chacota do torcedor palmeirense, tanto para parar de virar zoação do maior rival da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eram 3 anos, 7 jogos, sem conseguir uma vitória em cima do Palmeiras, o seu maior rival. Era humilhação em cima de humilhação. E são nesses jogos, é nessa sequência de partidas que o Corinthians perde, que o Corinthians é humilhado, que o Corinthians é eliminado das Copas. É nessa sequência, é nesse recorte que a torcida do Corinthians aumenta. É nesse recorte que a gente vira mais corintiano. E são por essas derrotas, por essas humilhações, que a gente sabe o que a gente sentiu hoje. Que a gente sabe o que é ser Corinthians. E ninguém saberá o que é ser Corinthians. Quem não entende, nunca vai entender. Pode pensar, pode achar, pode deduzir. Mas quem não é, nunca vai entender o que é ser Esporte Clube Corinthians Paulista. E o jogo de hoje demonstra muito isso. Força de vontade, raça, porque qualidade técnica a gente sabe de sobra que o Palmeiras tem muito mais que o Corinthians. Time, elenco, títulos, nos últimos 5 anos, o Palmeiras tem de sobra. E o Corinthians, o que tem? Além da raça e principalmente, além da fiel torcida? Nada. Time fraco, tecnicamente, limitado, um treinador burro, teimoso, um elenco fraco, mas a gente tem a fiel. A gente tem mais de 10, 30 milhões de torcedores que fizeram isso aí no estádio. Quem viu pela televisão, quem estava lá, viu. Uma festa espetacular. Uma festa espetacular. E se não fosse o apoio da fiel torcida, isso não teria acontecido. O Corinthians hoje com 38 pontos, gente. 13º colocado. O Corinthians praticamente, tá? Eu vou falar praticamente, se livra da zona de rebaixamento e se livra do rebaixamento com 38 pontos. Faltando 6 jogos para finalizar o Campeonato Brasileiro. É uma vitória que dá moral. É uma vitória que dá ânimo. Então eu quero que todo mundo que está presente nesse vídeo, nessa live, se inscreva no canal. Deixe o seu like, por favor, para a gente chegar à meta de 400 inscritos, que é muito importante para mim, Pietro Cereto, aqui do Central Alvinegro SCCP. E quero que todo mundo coloque aí no chat. Hashtag chupaporcada. Hashtag chupaporcada. A gente vai analisar muito esse jogo, dar notas para os jogadores, falar muito sobre taticamente o que aconteceu nesse jogo. Que na verdade, taticamente, a gente tá de microfone novo, estamos melhorando aí a estrutura do Central Alvinegro. Que vitória, né, minha gente? Chupa porcada! Chupa porcada! Chupa Palmeiras! Cadê o melhor goleiro do Brasil? O goleiro de seleção brasileira que falhou? Cadê? Cadê o Estevão, que é melhor que o Neymar Júnior? O Estevão não amarra a chuteira do GP. Vocês lembram do GP? Gustavo Pereira? Não amarra. O Estevão, cadê o Estevão? Cadê o Rafael Veiga que falavam que o Rafael Veiga ia fazer gol em cima de gol no Corinthians? Você já agradeceu o Rodrigo Garro hoje? O melhor 10 do futebol brasileiro? Você já agradeceu? Você já pediu desculpa pro Yuri Alberto? Que é o melhor 9 atrás do Pedro no futebol brasileiro? Você já pediu desculpa pro Yuri Alberto? Cadê? Cadê vocês que criticavam o Yuri Alberto? Eu critiquei o Yuri Alberto, já critiquei o Yuri Alberto. Mas nesses últimos jogos, e principalmente com a chegada do Memphis Depay, a gente viu a qualidade do Yuri Alberto.
E principalmente, o Yuri Alberto não é um centroavante, não é um 9, não é um pivô que vai ficar dentro da área para receber bola e fazer o gol. O Yuri Alberto é um jogador de velocidade. As chances que ele teve hoje, o gol que ele fez hoje, todas as oportunidades com a jogada em velocidade, com a bola para ele correr. Esse é o Yuri Alberto. Esse é o Yuri Alberto que a gente conhece. Então, vocês que ficam zoando, os antes que ficam zoando o Yuri Alberto, falando que ele é bagre, cadê vocês falando que ele é bagre agora? Que eu não tô vendo ninguém falando que ele é bagre. Hein? Cadê? Bom, 2-0 Corinthians, fora o baile, com direito ao olé. Com direito ao olé no final do jogo. Quem diria que segunda-feira maravilhosa pro torcedor corintiano. E vamos analisar um pouco esse jogo, falando dos 11 iniciais do Corinthians, depois das substituições. Colocar aqui para vocês o campinho do jogo de hoje entre Corinthians e Palmeiras. Corinthians e sem Mundial, né? Que falam que 51 é Mundial. 51 é pinga, tá? 51 é pinga. Corinthians entrou hoje em campo com uma linha de 3, e eu já falei aqui nas lives anteriores, que eu defendo o esquema de 3 zagueiros. Na minha concepção, o melhor futebol do Corinthians na temporada foi numa linha de 3 zagueiros. Foi com o Bidu e o Mateuzinho jogando como alas. Na minha concepção. Vocês podem discordar e tá tudo bem. E o Ramon Dias fez isso. Entrou com Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique e Félix Torres. Hugo, surpreendentemente, ele colocou o Hugo na lateral esquerda, que não fez uma má partida. Mateuzinho na direita. Faz tempo que o Fagner não joga, hein, gente? Isso aí vem dizendo, mesmo com o Mateuzinho tendo altos e baixos, faz tempo que o Fagner não joga. E o meio de campo muito sólido, formado por José Martins, Alex Santana e Rodrigo Garro. Ele tirou o André Carídio desse time, né? Para colocar um terceiro zagueiro. E na linha de frente, Memphis Depay e o Roberto Memphis Depay, que na minha concepção foi a pior partida dele. Minto, a pior partida dele com a camisa do Corinthians foi contra o São Paulo, que ele entrou no segundo tempo, o Corinthians perdendo por 3-1, com 2 a menos. Enfim, nem conta aquela partida, mas foi uma partida bem apagada do Memphis Depay, principalmente pela questão de como o Corinthians se comportou em relação ao Palmeiras, né? O Corinthians ele jogou em relação a um contra-ataque com jogadas de velocidade que não é o forte do Memphis Depay, não é a jogada característica do Memphis Depay. O Memphis Depay é um jogador que gosta mais da bola, gosta mais de trabalhar a bola, de uma posse de bola melhor. Enfim, não foi o que aconteceu. O Corinthians, já dizendo aqui, tá, gente? Claro que a gente tá empolgado com o jogo de hoje, mas o Corinthians entrou muito mal na partida de hoje, tá? Até os primeiros 30 minutos do primeiro tempo, o Corinthians não praticou futebol. Teve umas 2 chances do Yuri Alberto, que ele acabou perdendo, mas chances em questão de contra-ataque, mas o Corinthians abdicou de jogar futebol no primeiro tempo. Claro, nos primeiros 30, 20 minutos do primeiro tempo, um sufoco muito grande do time do Palmeiras. Parecia que a gente não tinha meio de campo, o meio de campo estava muito afastado, tanto o José Martins, Alex Santana e o Rodrigo Garro não estavam se encontrando, Memphis Depay e o Roberto isolados na frente, principalmente uma falta de criatividade gigante nos 3 zagueiros do Corinthians, o Félix Torres, o Gustavo Henrique e o André Ramalho. Mas a partir dos 30 minutos, o Corinthians conseguiu trabalhar um pouco mais a bola, o Yuri Alberto teve 2 ou 3 oportunidades que não conseguiu fazer o gol, e no finalzinho do primeiro tempo, ali entre os 35 e 40 minutos, o Rodrigo Garro... Que meia é o Rodrigo Garro, gente? Claro, ele não vive tendo uma boa fase dentro da temporada, né? Eu acho que é a fase mais baixa do Rodrigo Garro na temporada com a camisa do Corinthians, mas você vê que mesmo ele em baixa, mesmo ele tendo um futebol abaixo do esperado dele, ele tira o coelho da cartola. Ele consegue fazer jogadas mágicas que ninguém faria, que o Igor Coronado não ia fazer. Então, a gente tem que bater palma sim pro Rodrigo Garro e principalmente pedir desculpas. Porque a eliminação contra o Racing, vou até colocar a imagem aqui, a eliminação contra o Racing não foi culpa do Rodrigo Garro, gente. O Rodrigo Garro sim perdeu uma chance clara, claríssima. E se o Rodrigo Garro tivesse feito esse gol, ou tivesse rolado a bola pro Roberto, que estava na esquerda, teria mudado totalmente o jogo do Corinthians e teria possivelmente cravado uma classificação na Argentina. Porém, não foi o Rodrigo Garro que deixou bater lateral e tomar gol. Não foi o Rodrigo Garro que tomou um apagão, que foi como foi a defesa do Corinthians. Então, assim,
A culpa do Corinthians ter sido eliminado pela Sul-Americana não foi do Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro sim perdeu uma chance clara de gol. Mas até ali tava 1x0 Corinthians. 1x0 Corinthians. Não era o gol que ia definir, decidir. Claro que ia dar um suporte, uma moral muito grande pro time do Corinthians. Mas mesmo assim, ele não foi o grande culpado. Então, eu acho que a gente deveria sim pedir desculpas ao Rodrigo Garro, que fez uma excelente partida no jogo de hoje, tendo um gol e uma assistência, tá? Para mim, ele foi o melhor do jogo, como dito aqui no soft score, com a nota 8.4, não sei se no jogo realmente foi assim, mas na minha concepção, o Rodrigo Garro foi sim o melhor do jogo, tendo um gol e uma assistência. O Corinthians vai pro intervalo, e no intervalo eu já pensei, cara, o Corinthians vai voltar pro segundo tempo extremamente retrancado, né? Extremamente na defensiva. E trabalhar pelo contra-ataque do Corinthians, e foi isso que aconteceu, né? Quem estava vendo o jogo não precisava entender muito de futebol para saber o que ia acontecer naquele segundo tempo. O Corinthians ia ficar recuado. O Corinthians ia chamar o Palmeiras para sua linha defensiva, chamar o Palmeiras para sua área e trabalhar para o contra-ataque. E o segundo gol do Corinthians foi assim que aconteceu. O André Ramalho ele sentiu no finalzinho do primeiro tempo, o Ranieri entrou nele, o Corinthians mudou a sua formação, voltou a jogar num 4-4-2 losango, né? Com Ranieri, José Martínez, Alex Santana, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay mais adiantados. E o Corinthians foi exatamente isso que aconteceu no segundo tempo. O Corinthians chamou o Palmeiras foi para cima do Corinthians. Só que assim, em nenhum momento, eu acho que assim, no primeiro tempo o Corinthians passou um grande sufoco pro Palmeiras, mas durante o segundo tempo, em nenhum momento do segundo tempo, o Corinthians tomou um sufoco do Palmeiras. Tirando aquela cabeçada do Rony, que o Hugo Souza fez uma defesa espetacular, mas ali já tava 2x0 Corinthians, enfim, outra situação de jogo. E num outro jogador que eu quero destacar bastante aqui, tá? José Martínez. Porque nessa do Palmeiras indo pra cima do Corinthians, o José Martínez pegou uma bola absurda, recuperou uma bola absurda do seu sistema defensivo, passou pro Rodrigo Garro, e o Rodrigo Garro errou no passe pro Yuri Alberto. Só que o Everton, que vocês todos falam, vocês não, né? Porque a gente aqui é Corinthians, mas todo mundo da imprensa fala que é o melhor goleiro do Brasil, que é o goleiro de seleção brasileira, falhou. Correu atrás do Yuri Alberto, não entendi o que ele quis fazer em relação ao Yuri Alberto. E o Yuri Alberto, que de bobo não tem absolutamente nada, foi lá e fez um gol mais uma vez um gol inesperado do Yuri Alberto. Como na Sul-Americana o Yuri Alberto fez um gol que ninguém esperava que ele ia conseguir fazer aquele gol, uma finalização muito difícil, o Yuri Alberto não desistiu da jogada, e foi até o final. Eu acho que esse é o principal mérito do Yuri Alberto nesses últimos jogos, nessa crescente futebol do Yuri Alberto que ele vem apresentando. Ele vem apresentando um bom futebol, e a gente sabia, nós corintianos, sabíamos que ele tinha um grande potencial, que ele sabe jogar futebol. A questão do Yuri Alberto sempre foi o psicológico, sempre foi a moral que ele tinha com a torcida, com o técnico que estava no comando, antes o Antônio Oliveira, Mano Menezes, enfim. Porque o Yuri Alberto joga muita bola, gente. O Yuri Alberto joga muita bola. E principalmente, eu acho que o ponto mais forte do Yuri Alberto é ele nunca desistir. Ele é um jogador muito aguerrido, que tem muita raça, que vai até o fim, que se identifica muito com a torcida do Corinthians. E tem um rumor que o Yuri Alberto pode sair no finalzinho do ano, no começo do ano que vem, né, na janela, que ele possa se despedir do Corinthians, mas seria uma perda muito grande. Porque o Yuri Alberto ele vem mostrando o porquê ele é todo esse jogador tão importante, tão identificado com a torcida, com o clube, com a instituição, sabe? Eu acho que o Yuri Alberto, enfim, se ficasse ficasse no Corinthians mesmo e conquistasse títulos, com certeza seria um grande ídolo que o Corinthians teria, porque é um jogador muito importante para esse atual elenco do Corinthians. Vocês podem discutir tecnicamente dele, que ele não tem a melhor finalização, que ele não tem o melhor passe. Isso aí tudo bem, eu acredito que tem outros jogadores mais qualificados, como o Memphis, por exemplo, como Rodrigo Garro, por exemplo, que tecnicamente são superiores ao Yuri Alberto, mas garra, intensidade, velocidade, jogador aguerrido, comprometimento, eu acho que disso a gente não pode falar absolutamente nada do Yuri Alberto, que é um baita jogador, que é um excelente atacante, ao contrário do que a imprensa e as pessoas falam, é um excelente atacante, e de meme virou um jogador, no mínimo, respeitado, o Yuri Alberto,
o 9 do Corinthians, que vem fazendo gol atrás de gol. E se ficar para a temporada que vem, pode virar o maior artilheiro da Neoquímica Arena, tá poucos gols atrás do Romero. Eu acho que já empatou, já passou o Roger Guedes e tá poucos gols atrás do Romero, o nosso 9, Yuri Alberto. E, gente, eu acho que, assim, taticamente, esse foi o jogo. A gente vai falar as notas, mas a gente tem que falar sobre um assunto inacreditável, para não falar outra coisa. Que foi a cabeça de porco rolando pelos gramados da Neoquímica Arena. Tentar arranjar uma imagem aqui, mas enfim, é lamentável. Mas ao mesmo tempo que é lamentável, o futebol raiz vive, mas é uma cena lamentável, né? Eu vi muitas pessoas falando em prol do que aconteceu em relação a... Vou até colocar em tela cheia, porque é um assunto um pouco mais sério. Em relação ao que aconteceu com a cabeça de porco, falando que, pô, isso é o futebol raiz, isso que é o futebol verdadeiro. Eu, na hora, achei muito engraçado. Eu não tinha entendido, achei que era uma cabeça de porco de pelúcia, tá? Achei que era uma cabeça de porco de pelúcia. Então, quando a transmissão falou, era uma cabeça de porco, eu falei, de pelúcia, tudo bem. E ao longo do jogo, pelas redes sociais, eu cheguei a entender que era uma cabeça de porco de verdade, era o bicho, era o animal porco. Uma cabeça de porco. 2 pontos. Como que deixam entrar na Neoquímica Arena com uma cabeça de porco, gente? Porque sempre que eu vou, eu não vou pouco. Duas vezes no mês eu tô lá na Neoquímica Arena, não consegui nesse jogo, infelizmente. Segunda-feira, um horário mais complicado. Mas, assim, revistam mochila, revistam mala, revistam tudo. E como que entraram com uma cabeça de porco? É inacreditável. É inacreditável. A primeira impressão, você quer rir, né? Você acha extremamente engraçado, até por causa da rivalidade. Também achei isso, tá? Mas depois, se você for parar pra pensar em relação à gravidade disso, é muito grave, né, gente? Jogar uma cabeça de porco no estádio. E principalmente pode causar punição ao Corinthians, enfim, futuramente. Mas isso aí é cena para os próximos capítulos. Eu quero colocar para vocês agora a classificação do Campeonato Brasileiro. Depois dessa vitória do Corinthians, o Corinthians ele dá um pulo para o 13ª colocação, com 38 pontos, mesmo número de pontos que o Vitória, e um ponto atrás do Grêmio. O Corinthians, na teoria, estaria se classificando para a Sul-Americana da temporada que vem, que isso é uma baita notícia. Principalmente pro calendário do Corinthians e os jogadores que o Corinthians contratou, como o Memphis Depay, que é um jogador que eu tenho certeza que não vai ficar para disputar apenas o Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians nessa posição, na teoria, se classificaria pela Sul-Americana, ou o Cruzeiro ganhando a Sul-Americana, ou o Galo ou o Botafogo ganhando a Libertadores. E, pô, deu uma distanciada muito grande do primeiro da zona de rebaixamento, que é o Atlético Paranaense, com 34 pontos. 4 pontos a mais. Óbvio que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos, que vai acabar enfrentando o Galo na Liga Arena. O Galo provavelmente vai com um time reserva, por estar disputando tanto a final da Copa do Brasil e tanto a final da Libertadores da América. Mas mesmo assim, consegue passar o Fluminense, consegue passar o Criciúma. O Criciúma que vai jogar amanhã contra o Internacional, lá na Beira-Rio, então um jogo importante para o Internacional vencer. E principalmente consegue se livrar um pouco dessa sensação, dessa aflição que é estar perto da zona de rebaixamento. O Corinthians tem uma sequência dentro do Campeonato Brasileiro de 4 jogos sem perder. São 3 vitórias e um empate. Um empate contra o Internacional, se não me engano. Depois foi Atlético Paranaense, Cuiabá e agora o Palmeiras. Corinthians chegando aos 38 pontos. Faltando, 7 pontos para o Corinthians sair matematicamente da possibilidade de um rebaixamento, de um segundo rebaixamento na sua história. E ainda faltam 6 rodadas, ou seja, de 18 pontos conquistados, o Corinthians precisa de apenas 7. Lembrando que o Corinthians vai enfrentar em casa ainda o Bahia, o Cruzeiro, o Vasco da Gama, e são esses 3 jogos em casa que vai enfrentar. E fora de casa vai pegar o Criciúma, o Vitória e o Grêmio. 3 jogos em casa, 3 jogos fora de casa. Se o Corinthians conseguir vencer os 3 em casa, o Corinthians já matematicamente se livra da chance, da possibilidade de escapar da zona de rebaixamento, de um segundo rebaixamento
na sua história. Fechou? Vamos dar as notas para os jogadores aqui antes de finalizar essa live. Hugo Souza, nota 8, concordo com o SofaScore aqui. André Ramalho fez uma partida ok, nota 7, nota 6,5. Gustavo Henrique, uma boa partida do Gustavo Henrique, nota 7. Félix Torres, mais uma vez com as suas inseguranças, não consigo confiar no Félix Torres, para mim nota 6. Hugo fez uma partida muito razoável, nota 6,5. Mateuzinho fez uma partida muito boa, grandes possibilidades, grandes oportunidades, chances vieram pelo lateral direito do Corinthians com a sua velocidade, que nesse esquema de 3 zagueiros é fundamental o Mateuzinho e o Matheus Bidu ou o Hugo avançarem para a linha de fundo, para ter opções nas laterais do Corinthians, opções de profundidade para o Corinthians, e não ficar só no meio com o Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto. José Martínez, uma baita partida do José Martínez, tá? Pra mim, nota 8. Baita partida. Pra mim, a melhor partida do José Martínez com a camisa do Corinthians. Alex Santana fez uma partida abaixo. Daria 6,5 também, como que tá aí no SofaScore. Rodrigo Garro, nota 9. Um gol e uma assistência. Acabou com os porcos. E eu acho que um gostinho mais gostoso ainda é tirar a possibilidade dos porcos de talvez... tirar não, mas talvez distanciar o Palmeiras de um tricampeonato brasileiro aí. Que estava em disputa com o Botafogo, né? Então, para mim, o Rodrigo Garro, nota 9. Além do seu gol e da sua assistência, ele teve uma partida muito, muito boa, fazendo catimba, uma boa partida tecnicamente. Memphis Depay, para mim, nota 5,5, 6. Uma partida bem apagada, tá? Memphis Depay, para mim, como titular, foi uma das piores partidas com a camisa do Corinthians. E o Yuri Alberto, para mim, nota 8,5. Para mim, só atrás do Rodrigo Garro. Para mim, o Yuri Alberto, cara... Além do gol, ele teve 2 ou 3 oportunidades claras na frente do Everton e acabou perdendo. Perdendo não, mas o Everton fez 3 defesaças. Enfim, o Everton que é um baita goleiro, tá? É um baita goleiro, tava zoando aqui. Mas o Neneca é o Neneca. Falar que o Everton hoje, a fase do Everton hoje é melhor que o do Hugo Souza é brincadeira. Não tá vendo um jogo do Corinthians pra algum idiota, pra algum imbecil falar isso. O Everton, na sua carreira, obviamente, é um goleiro muito mais renomado, um goleiro muito mais qualificado, muito mais vitorioso do que o Hugo. Mas, gente, pra mim, hoje, o Hugo é o principal goleiro do futebol brasileiro, tá? Principal goleiro do futebol brasileiro. E, principalmente, principal contratação do futebol brasileiro do meio do ano, vamos falar assim, essa janela de julho. Pra mim, o Hugo Souza é o que mais teve impacto positivamente. Vamos falar um pouquinho dos que entraram. O Ranieri não comprometeu, para mim, nota 7. André Carídio também não se comprometeu, nota 6. Breno Bidon, nota 6. Matheus Bidu, nota 6. E Angel Romero, nota 6. Para mim, são as notas dos que entraram. Não teve muitas oportunidades, minha gente. Mas, enfim, gente. Semana vai ser maravilhosa, hein? Semana vai ser maravilhosa. Vamos chegar com moral para sábado para enfrentar o Vitória. Muito obrigado, Corinthians, que depois de uma eliminação tão sofrida como foi, tanto na Copa do Brasil e tanto na Sul-Americana, traz uma vitória, uma conquista realmente, que é ganhar do Palmeiras em casa, com essa torcida, 46 mil pessoas numa segunda-feira, 8 horas da noite. Amanhã todo mundo trabalha, hoje todo mundo trabalhou. Então, cara, foi foda. Foi incrível ver a atmosfera da Neoquímica Arena, ver os jogadores jogando com raça e principalmente trazer essa felicidade para nós, torcedores, que é muito legal, tá, minha gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa live, desse vídeo. Por favor, curta, se inscreva, que vai ser muito importante para mim, que tá produzindo esses conteúdos para vocês. A gente vai melhorando a estrutura, comprei um microfone, daqui a pouco eu quero comprar uma webcam para melhorar a qualidade. Espero que vocês estejam gostando dessas lives pós-jogos. E, por favor, fala aqui nos comentários se vocês querem também que eu traga vídeos diários, pré-jogos, que eu vou ler todos e vou trazer se vocês toparem. Fechou, minha gente? Até o próximo vídeo e tamo junto. Vai, Corinthians!